Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal H6 e hoje nós vamos falar sobre hermenêutica bíblica, arte da interpretação. Nós estamos no nosso módulo, reforçamos bastante sobre a importância de transpor os abismos da interpretação bíblica. E hoje nós vamos falar em especial sobre a história da interpretação bíblica. Falamos sobre a importância de pensar no tempo, na cultura, nos aspectos do espaço geográfico, na língua falada ou escrita. Falamos sobre literatura, tipos de literatura, sobre espiritualidade. Tudo isso pensando em facilitar a nossa compreensão das Escrituras e transportar o conhecimento, aquilo que Deus de fato desejava falar ao seu povo para chegar aos nossos dias. Porque, como mencionamos no nosso encontro anterior, e por duas vezes nós tentamos fixar a importância de que interpretar as Escrituras de forma saudável é atravessar esses abismos, essas distâncias, sem forçar o texto, sem dizer aquilo que o texto não está dizendo. Então nós precisamos, espero que você tenha notado que nossa última aula nós revisamos todo o segundo encontro, pensando na clareza das Escrituras, mas também no aspecto de que ela tem alguns textos e alguns chamados abismos que precisam ser transpostos. Então, hoje nós vamos falar sobre a interpretação bíblica e o método que foi escolhido na história da igreja como o melhor método de compreensão das Escrituras. A história da interpretação bíblica mostra para a gente que nem toda leitura devocional, piedosa, com todo o coração, ela é uma leitura fiel ao texto, uma leitura que respeita os padrões bíblicos. E para isso nós vamos caminhar um pouquinho pensando nessa história. Como se desenvolveu a história da interpretação bíblica, como que foi pensado ao longo da história para evitar esses problemas que nós temos com relação aos textos bíblicos. Por que é o mesmo texto sagrado e tantas variações de pensamento? Então hoje nós vamos apresentar um panorama bíblico da história da interpretação, desde as raízes judaicas até o tempo da nossa era moderna, esse tempo contemporâneo. Vamos compreender as escolas, as diferentes escolas de hermenêutica que surgiram na Antioquia, na Alexandria, no período do medievalismo, na Reforma, e hoje como que a gente olha para essa interpretação. Por que é importante pensar do ponto de vista histórico? Quando nós aprendemos com a história, nós deixamos de errar no presente e temos segurança para trilhar um caminho futuro mais assertivo. Então nós vamos considerar essa perspectiva. E a grande pergunta que a gente sempre traz para essas problemáticas, pensando que perguntas nos ajudam a refletir, eu quero trazer aqui para você essa pergunta para o nosso debate, para a nossa reflexão. E a pergunta é: como a igreja deve ler a Bíblia? Porque o problema não é apenas interpretar, mas aprender a interpretar com responsabilidade histórica, não mudando o significado de um texto que é sagrado, um texto que foi escrito pelo próprio Deus, por meio da inspiração do Espírito Santo e iluminado pela vida de Jesus na nossa compreensão. Nós precisamos ter responsabilidade ao interpretar esse texto. Tem toda uma trajetória histórica e teológica que traz essa compreensão saudável. Então, ao longo dos séculos, a igreja nunca deixou de ler as Escrituras, mas nem sempre as leu da mesma forma, nem sempre utilizou os mesmos princípios interpretativos. Quando nós lemos o texto de Neemias,
no capítulo 8, verso 8, nós temos essa fala, leu claramente o livro da lei de Deus e deu o sentido de modo que o povo entendesse o que se lia. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Todas as vezes que você foi ao culto, você percebeu que a Bíblia foi lida? Isso é uma verdade. Não há um culto sequer em que as escrituras não sejam lidas em algum dado momento, seja na abertura, seja no meio do culto, ou pelo menos para embasar, talvez não uma pregação, mas uma palestra. Com certeza a Bíblia será lida. Mas a grande questão é: será que a gente entende o sentido daquele texto? Como nós temos aí na nossa tela, o povo entende o que está sendo lido, ele compreende de tal forma que aquilo conecte com a realidade pessoal, com a própria vida? Ou será que essa leitura é uma leitura superficial e aí desenvolve-se o assunto a partir dessa leitura e entendimento de quem leu? E aí, não baseado em teologia, mas em axiologia, se constrói teses, padrões morais, pseudo-verdades. Quando o texto, sendo muito bem compreendido, ele vai trazer um único sentido que pode ser expandido para várias áreas de aplicação da nossa vida. Mas essa é a grande questão central. Como distinguir leitura fiel da Bíblia, porém equivocada? Muito bem intencionados, talvez pregadores, professores leem e explicam textos com ideias que não estão no texto. Esse é o nosso bate-papo de hoje. E aí, nós, para pensarmos na história da interpretação bíblica, a gente começa lá com as raízes judaicas, com Esdras. Esdras, ele é um escriba e ele retorna para o território do povo de Israel, e agora eles têm, Esdras e Neemias, o papel de fazer uma restauração do povo. Todo aquele momento que a gente lê aqui em Neemias e no livro de Esdras é um registro muito importante porque é um momento fundacional. O que é isso, professor? É porque está se fundando os alicerces, os parâmetros para a vida desse povo que depois de tantos anos no cativeiro volta para a sua terra natal com direitos de sua liberdade, de sua religião, de crença, de comportamento. E agora eles precisam, depois de vários anos, relembrar as verdades de Deus. Aliás, é por falta de obedecer essas verdades que eles foram levados cativo. Então nós temos aqui um momento ímpar na história de Israel. E o texto diz pra gente que Neemias, ele leu o texto com clareza e teve o auxílio dos intérpretes que no meio do povo ia explicando o sentido daquela palavra. E esse é o protótipo de uma exposição bíblica, de uma pregação responsável. Ele tem fidelidade ao texto, traz clareza ao ouvinte, respeita e mostra a reverência ao autor divino. Porque quando nós desrespeitamos o sentido original do texto, nós estamos pecando e incorrendo num erro contra o próprio autor, que é Deus. Então, o modo judaico pós-exílico, ele estabeleceu que a interpretação é um serviço prestado à comunidade porque sabe o impacto que isso vai gerar no coração daqueles que ouvem. Não é um exercício de criatividade individual, não é um exercício de discursos baseados em suas experiências pessoais, pautados naquilo que bem lhe parece, lhe convém. Não. O que nós temos aqui, nesse modelo pós-exílico, a partir de Esdras, de Neemias, uma herança judaica que estabelece esse serviço prestado ao povo, e o escriba é o servo do texto, é aquele estudioso que, no caso de Esdras e Neemias,
Eles estão sendo apenas o porta-voz. Em outras palavras, eles são o megafone que dá voz ao texto, que faz ecoar a verdade das Escrituras. Esse que expõe não é senhor das Escrituras, não é o autor, e por isso ele não tem o direito, ele não tem a opção de alterar o sentido do texto. Para você ter uma ideia do que nós estamos dizendo aqui, imagine que você tem um ente querido que te escreve uma carta. É evidente que hoje isso já não é uma prática comum, mas vamos voltar alguns anos no tempo. Então, alguém lhe escreve uma carta e eu, o carteiro, abro a sua correspondência, leio aquela carta e digo, não está bom. Deixa eu mudar, alterar esse conteúdo. E aí eu te entrego algo que foi alterado, adulterado, modificado. Qual seria a sua reação ao perceber que eu, o Roberto, carteiro, mexeu na correspondência e alterou de forma significativa aquela mensagem? Qual seria a sua postura para comigo? Pois bem, era isso que a gente deveria fazer com alguns pregadores. Ter um senso de indignação. Porque quando nós olhamos para o modelo que as Escrituras nos apresentam, ela traz algumas características muito específicas. E você tem aí no seu material de apoio essas características, eu vou citá-las aqui. A leitura pública, então o texto é pronunciado, é lido diante da comunidade. Toda conversa, argumentação, apresentação de um parecer não pode ser feito ou construído a partir de outra coisa a não ser o texto sagrado. A Bíblia precisa ser lida e precisa ser dada a referência. Olha, tudo que eu estou conversando com vocês e apresentando está baseado nesse texto que está escrito. É daqui, ó, aqui é a fonte, a origem desse pensamento, desse insight, dessas ideias. Esse ensaio, essa reflexão, não parte de outro lugar, a não ser da própria Escritura. Então, esse modelo de apresentação que a gente tem judaico, pós-exílico, essa herança que nós temos, ela já começa com as Escrituras. E ela nos mantém fixos na Escritura. Depois é apresentado o sentido do texto. Não apenas uma repetição daquilo que eu já li, com palavras diferentes, alterando talvez algumas frases. Não, aqui nesse segundo elemento, o primeiro sendo a leitura pública, o segundo elemento, a exposição do sentido do texto, é uma explicação fiel daquela situação. É trazer para o ouvinte, no nosso caso hoje, qual era a situação geográfica, política, econômica, social, militar. Qual era talvez a percepção espiritual que eles tinham daquele evento e do Deus que os chamou e estava com eles naquele evento? A partir dessa apresentação do sentido, então nós chegamos ao terceiro elemento, que é a compreensão do povo. E essa é a meta que o ouvinte precisa entender o que Deus disse naquele tempo. Quando nós fazemos isso, temos uma leitura bíblica fiel, responsável, mostrando a referência, o ponto de partida, e nós apresentamos a exposição do sentido. Todo ouvinte vai compreender o que Deus estava dizendo para aquele povo naquela situação e qual era a orientação de Deus naquele caso. E aí nós temos esse leitor tendo o coração trabalhado pelo Espírito Santo. Ele mesmo, o próprio Espírito Santo, vai trazendo as lições, vai fazendo a iluminação da mente de forma que
cada um traga para si a sua porção e aquilo que é necessário para aplicar em sua vida. Então, o intérprete, o pregador, o professor, ele se submete ao texto, mostrando reverência, temor, respeito pelo sagrado texto bíblico. Ele não impõe suas percepções, suas ideias, ele apenas é alguém que entrega a mensagem muito bem entregue. E aí cabe a cada um, segundo o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito nos conduzirá a toda a verdade. É diante dessa exposição, dessa aplicação do sentido do texto que o ouvinte leva para casa o alimento, a correção, a instrução, a reflexão, a orientação para uma vida mais devota a Deus. Então, a igreja antiga, a história judaica, ela nos dá esse presente. Mas ao longo da história foram surgindo outras formas de interpretação. E dentro desse decorrer histórico, as duas grandes escolas da patrística, período pouco pré-Novo Testamento, nós temos ainda como raiz judaica, nós temos a ideia de visões de mundo distintas. E aqui nascem duas escolas. As mais famosas, que é a escola chamada Escola de Antioquia, com um método alegórico. E nós vamos trabalhar um pouquinho a diferença, que não é apenas estilística, mas é uma hermenêutica de fundamento, de compreensão, de sentido do texto. Dois grandes representantes dessa linha são Orígenes e Clemente, que eles entendiam que o texto, eles possuíam múltiplos sentidos sobrepostos, como se fossem camadas, uma literal, um moral e uma espiritual. E havia o sentido profundo. Frequentemente, esse sentido profundo, que só os sábios e iluminados tinham, substituía o sentido histórico, aquele primeiro sentido que é o sentido literal. E qual era o grande problema? A intenção de Deus torna-se secundária, porque agora eu decido e defino qual é o sentido profundo, porque eu recebi uma iluminação, porque eu tenho um acesso secreto a verdades, e aí o risco é que o intérprete desse método alegórico impõe ao texto o que ele quer encontrar, revestindo, maquiado, embalado numa espiritualidade. Em nome de Deus, em nome de experiências pessoais, em nome de um título de alguém que é chamado, vocacionado e inspirado por Deus, eu altero o sentido e agora você, meu ouvinte, precisa acatar o que eu estou dizendo que este texto significa. E a alegoria, ela não controlada, ela transforma as escrituras sagradas em espelho das ideias do intérprete. E era exatamente isso que a escola de Antioquia fazia, a escola de Alexandria fazia. Ela não trazia a voz do Deus que falou na história, ela trazia a voz do intérprete. Uma segunda escola, preocupada com o zelo e com essa questão do sagrado, ele é chamado de método histórico gramatical. Para combater essa alegorização, trazer sentidos que não há no texto, João Crisóstomo e Teodoro de Montsuestia, eles insistiam que o sentido histórico, vamos estudar a história, o que é que estava acontecendo na história? Porque, aliás, se Deus escreveu e contou algo, alguma coisa estava acontecendo. Não é possível Deus falar desconecto do sentido da história. Deus está falando dentro de um evento histórico. E aí, além da história, buscar o contexto histórico,
eles se empenhavam em entender o sentido gramatical, que é o fundamento incontornável. Por que que essa palavra foi usada? Por que que essa expressão na frase ela é importante? Por que não foi dita de outra forma? E isso aqui trouxe para a gente a preservação da integridade histórica do texto bíblico e resistiu a esse subjetivismo alegórico. Bom, a alegoria ela passa pela subjetividade do intérprete. E nós então chegamos na Idade Média. E na Idade Média nós temos outras escolas que vão também estabelecendo os seus métodos. E eu quero apresentar para você os 4 sentidos. Vamos colocar aí na nossa tela para facilitar a sua compreensão. Você tem aí os 4 sentidos e os limites estabelecidos nesse processo da interpretação que na Idade Média a exegese medieval ela consolidou o sistema de 4 sentidos, chamado quadriga: literal, alegórico, tropológico e anagógico. Então, Tomás de Aquino reconhecia o sentido literal como fundamental, mas a prática comum daquela época frequentemente privilegiava os sentidos, aquilo que o intérprete está sentindo com relação ao texto, não aquilo que Deus está dizendo. E o perigo desse sistema não estava nos sentidos em si, mas na hierarquia invertida. Quando os sentidos derivados colocam o texto literal como árbitro do significado, a exegese perde seu controle de forma objetiva. Quando o que eu sinto, o que eu penso e o que eu acho é o critério para dizer este texto significa isto ou aquilo, não há como olhar para as escrituras e ter as escrituras como padrão de regra para fé e prática, porque é a partir do que eu sinto, é a partir do que eu percebo. Deus, o Senhor soberano, fica em segundo lugar e o ser humano assume o centro dessa leitura, dessa interpretação e da orientação para a sua própria vida. Mas vamos entender um pouquinho o que seriam esses 4 sentidos. O literal, o que o texto diz de forma objetiva e histórica. O alegórico, o que o texto significa sobre a igreja e Cristo. Tropológico, o que o texto ensina sobre conduta moral, e aí leva para o moralismo, para o orgulho religioso, e o sentido anagógico, o que o texto aponta sobre as realidades eternas, as realidades espirituais. Então, esse era a forma de nós olharmos na história da igreja como era interpretada as escrituras. E aqui eu quero chamar a sua atenção para mostrar para você uma das formas em que isso era realizado. Agostinho de Hipona, você tem aí no seu material de apoio, ele falando sobre o texto de Lucas 10, 30 a 35, a parábola do bom samaritano, ele vai dizer que cada um daqueles detalhes havia um significado oculto, um significado que nem todos tinham acesso, mas que era possível por meio do intérprete. Sempre cria uma dependência do intérprete, perceba isso. Não é o homem direto, conectado a Deus por meio de Cristo e direcionado pelo Espírito. Sempre depende do intérprete, desse que é o porta-voz, o oráculo, traz essas verdades. Então, Agostinho vai dizer que certo homem que descia de Jerusalém para Jericó era Adão, e que Jerusalém significava a cidade celestial da paz, da qual Adão caiu. Que Jericó era a lua, e assim significava a mortalidade de Adão. Os salteadores representavam aqui o diabo e seus anjos, e que o que roubaram daquele homem
que estava caminhando de Jerusalém para Jericó, o que foi que eles roubaram? O texto não diz, mas Agostinho vai dizer que foi a imortalidade. E que o causar ferimentos foi ao persuadir aquele homem viajante a pecar. E que o seu estado agora é semi-morto, que é o que a parábola diz. Mas isso não significa alguém que está com a vida em risco de morte. Na mentalidade de Agostinho, que como homem ele vive, mas ele morreu espiritualmente, é semi-morto. Portanto, o texto vai falar sobre deixando o semi-morto. Ele está vivo espiritual, vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Agora, perceba, não para aí. Essa mentalidade criativa, subjetiva, dá significado para cada elemento da parábola que não se propõe a definir isso. Ela tem um único assunto a ser tratado, uma verdade a ser apresentada para mexer com a reflexão. Então, ele vai dizer que o sacerdote, o levita, é o ministério do Antigo Testamento, que o samaritano diz que significa a palavra guardador, logo a referência é ao próprio Cristo. Pensou-lhe os ferimentos, né? Esse bom samaritano que passa, vê o viajante ali desmaiado, quase morrendo, que pensar esses ferimentos significa restringir a sujeição ao pecado. Então esse samaritano é Jesus, que passa ali pelo viajante que caiu de Jerusalém, do céu para a lua. Estranho, não? E que está semi-morto porque foi persuadido a pecar, e esses assaltantes roubaram a imortalidade, e Jesus agora vai restringir essa sujeição ao pecado, vai aplicar óleo, que é o consolo da boa esperança, que o vinho é exortar para trabalhar com espírito fervoroso. O camarada está quase morrendo, e aqui esse vinho significa exortação para trabalhar com espírito fervoroso. Que o animal onde esse viajante que foi assaltado e espancado é posto, esse animal, Agostinho vai dizer que significa a carne da encarnação de Cristo. E que a hospedaria onde esse bom samaritano, ajudando esse viajante, ao deixar ali na hospedaria, a hospedaria é a igreja. O dia seguinte é depois da ressurreição de Jesus, que seria domingo, os 2 denários, a promessa desta vida e da vida eterna, e que o hospedeiro é o nosso grande amigo apóstolo Paulo. Perceba, a gente poderia parar aqui para mostrar que a alegorização, ainda utilizada hoje, ela é um desrespeito à própria escritura. Ela é uma afronta direta à verdade de Deus. É dizer o que Deus não está dizendo. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. E eu fiz questão de destacar por 2 encontros a necessidade de levarmos a sério a nossa leitura bíblica, de termos a mente treinada para identificar as verdades de Deus, de conhecermos as Escrituras de tal forma para que quando alguém fale alguma coisa que não está escrito, isso seja evidente, que conhecer as Escrituras e uma vida piedosa gere filtros para nós não colocarmos para dentro comida contaminada. Porque se a palavra é pão, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está ingerindo. Se a palavra é a água que sacia a nossa sede, a gente precisa estar muito bem hidratado. Não pode colocar qualquer coisa para dentro, porque a partir disso, isso pode nos fortalecer ou adoecer. Nos dar uma orientação segura de um caminho digno, onde Deus é glorificado, ou nos conduzir a atalhos perigosos para a nossa vida e que não são a vontade de Deus. É por isso que na Reforma Protestante foi pensado um retorno às Escrituras. E a Reforma Protestante ela trabalha algo que nós chamamos de retorno aos sensos literários.
volta para as Escrituras. Ela não foi apenas um movimento eclesiástico, foi uma revolução na interpretação bíblica, foi uma revolução hermenêutica. Lutero e Calvino, bem como seus antecessores e todos aqueles que participaram desse movimento de retorno às Escrituras, e é por isso que um dos temas da reforma é sola Escrituras, somente as Escrituras. Eles insistiram que as Escrituras interpretam a si mesmo e que o sentido histórico literal, esse método, é o único árbitro seguro do significado. É buscando entender a história e o que Deus disse dentro da história, é buscando entender cada palavra que nós temos ali escrita por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, registrada pelos autores, preservada ao longo da história, ele tem um significado para nós. A Bíblia tem um significado em cada um de suas porções. E Calvino, em particular, rejeitou os excessos alegóricos, não por frieza espiritual, não porque não era um homem sensível, não, mas por zelo quanto à intenção do texto bíblico. Para ele, impor alegoria onde o autor não a pretendia era desonrar o Espírito Santo, que inspirou os autores a registrarem essas palavras históricas. E aí, nesse sentido, o texto literal não é superficialidade, é fidelidade. Quando nós respeitamos o texto, nós estamos sendo fiéis. Buscar significado, movido pelo Espírito Santo, o que ele quis dizer. Isso é honrar a Deus, é temer ao Senhor, é respeitar as Escrituras Sagradas, no seu contexto histórico, gramatical e canônico. Em Lucas, capítulo 24, verso 27, mostra o próprio Cristo usando esse modelo. Os discípulos estão fugindo da cidade de Jerusalém para Emaús, frustrados, decepcionados. Eles acreditavam que Jesus seria aquele revolucionário político. E porque Jesus não atendeu às suas expectativas, porque não foi essa a motivação de sua primeira vinda, eles estão buscando um lugar seguro e agora eles estão indo para Emaús. E nesse caminho Jesus se apresenta como um viajante, caminha ao lado deles notando a sua tristeza, a frustração e pergunta: por que vocês estão tão tristes assim? E eles até questionam Jesus: de onde você vem? Aonde é que você estava? Você não tem notícia dos últimos acontecimentos? Mataram Jesus. Nós acreditávamos, perceba que está no tempo passado, que ele era o Cristo. É como quem diz assim: nós nos frustramos, cremos, acreditamos, confiamos, andamos, seguimos, mas não foi dessa vez. E aí a Bíblia diz que Jesus expõe as Escrituras segundo uma progressão histórica e mostrando que ao longo da história Jesus foi apresentado, e a gente chama isso de tipologia, por tipos, e que em toda essa progressão histórica e essa apresentação tipológica convinha que o Cristo morresse. Em outras palavras, faz parte do plano que Cristo morresse. Isso está dentro da história. Vocês estão frustrados porque vocês estão vendo apenas uma parte. Vocês estão interpretando a história a partir de seus sentimentos e intenções. E Jesus aqui apresenta essa progressão histórica e tipológica sem contornar a intencionalidade dos textos. Ele vai provando que esse era o plano, que a morte de Jesus não foi um ponto final. Aliás, ela fazia parte da história. Já estava apresentado isso no texto sagrado. E é a partir daí que eles vão tendo o coração aquecido. E quando eles vão partir o pão, ao agradecer, tomar o pão e partir, Jesus agradece. E aí eles dizem: uau, eu já vi essa cena antes. Como a gente não reconheceu? Era ele.
É por isso que o nosso coração ardia. É exatamente o que acontece quando o texto bíblico é apresentado da forma correta. O coração é incendiado, os olhos se abrem e os pés correm ligeiro para o lugar onde é o centro da vontade de Deus. Então, quando nós pensamos na interpretação bíblica, olhando para a história, não há outro modelo seguro para uma compreensão que gere corações aquecidos, mente esclarecida e pés ligeiros para obedecer. Não há outro método a não ser histórico, gramatical. Mas, infelizmente, no nosso período contemporâneo, na modernidade, surgiu outras formas de pensar e olhar as escrituras. Um deles é chamado de liberalismo teológico. É um movimento filosófico, religioso, que reduzem a Bíblia ao testemunho humano de experiências religiosas. A Bíblia é apenas o registro de experiências religiosas de alguns homens ao longo da história. E olhando dessa forma, o texto perde a autoridade normativa, perde a autoridade para guiar e conduzir a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E aí, esse método do liberalismo teológico, o intérprete torna-se o juiz do texto sagrado. E qual é o resultado disso? Que cada geração refaz a teologia à sua própria imagem, ao seu próprio gosto, ao seu próprio viés ideológico, político, econômico, mesmo da sua sexualidade. Cada um vai ler a partir daquilo que o seu coração determina. E em resposta lutando contra esse liberalismo teológico, há uma resposta da ortodoxia reformada. Grandes homens de Deus respondem afirmando, para combater esse liberalismo teológico, afirmando a inspiração plenária das Escrituras. A inspiração divina é plena, não contém verdades, não há porções no meio dessa narrativa de experiências religiosas, talvez há alguma palavra de Deus no meio de todas essas histórias. Grandes homens de Deus como Herman Bavinck e Warfield, eles vão falar e afirmar de forma contundente a inspiração plenária e a confiabilidade histórica das escrituras. O método crítico pode ser usado, eles vão para esse método crítico, mas jamais pode ser o árbitro da canonicidade bíblica e de sua autoridade. Agora, esse método crítico é o que o liberalismo teológico utiliza. E nós temos que pensar aqui sobre a teologia bíblica que o método histórico ele pode ser disciplinado pela fé. A revelação, ela progride na história. Deus vai se revelando de forma histórica cada vez progressivamente. E isso a gente chama de revelação progressiva. O conhecimento que o homem tem lá dos patriarcas não é o mesmo conhecimento acerca de Deus que os profetas têm. Os evangelistas no Novo Testamento têm uma percepção de Deus que nem os patriarcas e nem os profetas tinham. Por quê? Porque Deus, à medida que interage com o ser humano na história, vai se mostrando, se evidenciando, e nós vamos tornando cada vez mais conhecedores de aspectos, de atributos, de prazeres, de desejos, da vontade desse Deus que se revela progressivamente ao longo da história. Então, a exegese responsável, ela rastreia esse progresso sem dissolver a unidade bíblica nem ignorar o contexto histórico de cada texto, seja ele uma poesia, uma narrativa, seja ele um texto descritivo, seja um texto prescritivo, seja uma carta, como no Novo Testamento, uma literatura apocalíptica ou porções apocalípticas do Antigo Testamento, sejam textos biográficos como os evangelhos,
sempre uma exegese, uma interpretação responsável, vai olhar para as Escrituras buscando compreender essa progressão. Então, o século XIX ele trouxe essa forma de olhar para as Escrituras, chamado liberalismo teológico, que nasce no período do Iluminismo e separa aqui o Jesus histórico, o Jesus que é provado arqueologicamente, do Jesus, o Messias, o Cristo da fé. E aí o que eles fazem dentro do liberalismo teológico? A partir desse Cristo histórico, eles vão olhar para Jesus como um modelo de inspiração, de vida. Jesus, o homem mais sábio do mundo, Jesus, o psicólogo, maior pedagogo, melhor administrador, melhor gestor de equipes do mundo. Quem sabe aprender alguma coisa do ponto de vista motivacional, inspiracional, mas não que ele seja Jesus, o Salvador e o Messias. E aí, quando nós pensamos nisso, Jesus é apenas mais um dos grandes homens na história que a gente pode imitar. Essa não é a proposta bíblica. Eu quero apresentar aqui para você, então, depois de todo esse panorama, o que é o método histórico gramatical com uma definição para ajudar o seu entendimento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá aí na sua tela. Vamos jogar na tela. Foi. O método histórico gramatical, ele é a disciplina interpretativa que busca determinar o sentido de um texto bíblico a partir de duas coordenadas objetivas e controláveis. Primeiro, a análise gramatical, é o estudo das palavras nos seus idiomas originais, seja hebraico, aramaico ou grego. É também essa observação das estruturas sintáticas, dos gêneros literários, das figuras de linguagem utilizada. Por que ele usou este recurso linguístico e não aquele? Então, a gramática vai determinar o que o texto diz antes da gente perguntar, indagar, questionar o que o texto significa. Então, esse estudo gramatical vai tirar da gente o poder de dizer o texto significa isso. Não. Antes a gente vai voltar no tempo e entender o que o texto está objetivamente dizendo. A segunda coordenada é a análise histórica, é a investigação do contexto em que esse texto foi produzido. Quem escreveu, para quem escreveu, em que circunstâncias foi escrito, qual o propósito desse escrito. Então, o texto é a comunicação situada no tempo. E aí, quando a gente une isso, ignorar a situação histórica é interpretá-lo no vácuo temporal. Então, o texto individual ele precisa ser interpretado dentro desse todo bíblico. E a progressão da revelação, a analogia da fé, funcionam como controles teológicos para a preservação da unidade das Escrituras. Então, nós precisamos observar esses aspectos da integração do texto bíblico, do texto canônico, a sua história e a escrita, o registro dessa história. Então, quando nós pensamos nisso, tira do intérprete, tira do pregador, do professor, qualquer possibilidade de dizer que o significado do texto é outra coisa senão aquilo que foi escrito. Porque ao apresentar a situação, quem escreveu, por que escreveu, em quais circunstâncias, com que intenção o autor escreveu, e aí avalia-se o que foi escrito, eu já sei o que aconteceu. Agora eu tenho o que foi registrado, é impossível alterar o significado do texto. E essa integração canônica, ela é fundamental para essa hermenêutica saudável,
que respeita a história da interpretação rabínica, judaica pós-exílica, onde Neemias é esse protótipo de modelo, que ao longo da história Jesus também utiliza esse modelo, os apóstolos usam esse modelo, os pais da igreja utilizam, tendo ainda alguns desvios, surgindo algumas linhas, como a de Alexandria, como o liberalismo teológico, a quádriga. Mesmo que tenha surgido, houve uma porção de homens de Deus que preservou esse sola escritura, o respeito, o temor pela escritura. Então nós vimos aqui que nesse nosso encontro, nessa nossa aula, que o sentido literal, ler e respeitar, não é uma frieza, não é uma superficialidade. Pelo contrário, é fidelidade, é temor. E é buscar o que Deus quis dizer por meio dos autores históricos ali naquele momento da história. E que a história nos ensina termos humildade. Cada escola que abandonou o sentido histórico, ela produziu leituras que serviam apenas de interesse aos intérpretes, aos comunicadores, não ao texto sagrado. E que nós precisamos tomar cuidado quando nos levantamos para orientar pessoas e dizer: a Bíblia está dizendo isso. Vimos também que a reforma protestante ela rejeita a alegoria por zelo, não por frieza espiritual, não porque esse texto não toque suas emoções, mas porque impor sentidos não intencionalizados por Deus naquele texto desonra o Espírito Santo que as inspirou de forma sagrada. E é isso que nós precisamos entender, que o intérprete responsável não é aquele que encontra mais coisas escondidas no texto, é aquele que extrai fielmente o que está no texto bíblico. Eu espero que esse breve resumo da história da interpretação te ajude não apenas com uma questão de curiosidade acadêmica, mas que mostre para a gente a importância de ler as Escrituras, de buscar ser fiel à palavra de Deus, que é preservada por Deus através de homens tementes ao Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que ajude no seu crescimento, na sua jornada de compreensão bíblica e que você nos acompanhe nas redes sociais, deixe o seu comentário e as suas dúvidas, à medida do possível. A gente vai aqui conversando, Hangar 6, promovendo conhecimento que transforma. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.